Vamos falar de uma palavra que, para muita gente, dá até um arrepio: responsabilidade. E se eu disser que dá para assumir essa responsabilidade sem aquele peso esmagador da culpa? É isso que a gente vai desvendar aqui. Como essa simples mudança de olhar pode transformar tudo. Pensa rápido, a palavra responsabilidade. O que vem na sua cabeça? Para a maioria das pessoas, a sensação é de um peso, né? Um fardo, algo que cansa, quase um sinônimo de que vem problema por aí. Mas será que precisa ser sempre assim? É exatamente essa a questão que a gente vai explorar. Bom, vamos começar pelo começo, pela raiz do problema, o jeito que a gente aprendeu a enxergar o que é ser responsável. Peso, cobrança, culpa. Parece que essas três palavras andam sempre de mãos dadas, não é verdade? Na nossa cultura, a ideia de responsabilidade quase sempre se confunde com um fardo que a gente tem que carregar, uma cobrança que não acaba e que só esgota a gente. Isso começa cedo, né? A gente aprende a ligar responsabilidade com alguma coisa que deu errado, uma falha, um erro, uma dívida. Quando acontece algo, assumir a responsabilidade soa como se a gente estivesse se colocando no banco dos réus, esperando uma acusação, que pode vir dos outros ou, o que é pior, de nós mesmos. É quase como se eu sou o responsável fosse só um jeito mais chique de dizer a culpa é minha. Ok, mas e se tiver outro caminho, uma outra forma de encarar isso tudo? Uma possibilidade que, em vez de prender, na verdade, liberta. E aqui está a grande virada de chave. A proposta é parar de ver a responsabilidade como um julgamento, uma sentença, e passar a ver como um ato simples de reconhecimento. É só isso. A habilidade de olhar para os fatos e simplesmente reconhecer a nossa parte naquilo. E o que é reconhecer na prática? Bom, é olhar para uma situação e conseguir dizer, ok, eu participei disso. É entender o impacto que os nossos gestos, ou até a falta deles, tiveram em outra pessoa. E o ponto mais importante é este: isso não tem nada a ver com a nossa intenção. O que importa é o efeito. E isso acontece o tempo todo, nas pequenas coisas, sabe? Uma palavra que escapou sem pensar, uma ausência que foi sentida por alguém que precisava de um apoio, um gesto que a gente fez no piloto automático, mas que causou um efeito que a gente nem imaginava. Reconhecer esses momentos já é o primeiro passo. Agora a gente chega no coração da nossa análise. Vamos desenhar aqui a linha que separa de vez esses dois conceitos que vivem sendo confundidos: culpa e responsabilidade. E a diferença fundamental é esta. Olha só, a culpa fecha, ela trava, ela prende a gente num ciclo de autocrítica, de remorso que não leva a lugar nenhum. Já a responsabilidade, a responsabilidade abre, ela abre portas, ela convida para ação, para consertar as coisas, para seguir em frente. Vamos olhar mais de perto para essa diferença. Quando a gente sente culpa, o foco está todo virado para dentro, para nossa imagem, como a gente se vê mal naquela história. O resultado? Paralisia. E o efeito? Isolamento. Agora, com a responsabilidade, o foco vira para fora, para o relacionamento, para o vínculo com o outro. O resultado é a busca pela reparação e o efeito é a conexão. Essa diferença toda de foco também muda completamente o nosso diálogo interno, sabe? As perguntas que a gente se faz. Vamos ver como isso funciona em cada lado? Repara só nas perguntas que a culpa faz. São todas sobre o eu e sobre o passado. O que eu fiz de errado? Como eu fui inadequado? Elas nos prendem num julgamento sobre a nossa falha e no medo do que pode acontecer, da punição. Nisso tudo, a outra pessoa simplesmente some da equação. Agora, olha o contraste. As perguntas da responsabilidade são sobre o futuro, sobre a ação. São perguntas construtivas, que incluem o outro. O que pode ser reparado? Como nós podemos seguir diferente? O foco está no que é possível fazer agora para cuidar da situação e, principalmente, do relacionamento. Tudo bem, a teoria é bonita, né? Mas como é que isso funciona na vida real, no dia a dia, na convivência? Vamos para a parte prática. Na prática, a mudança é radical. A gente sai de um lugar de defesa e de justificativa para um lugar de escuta e presença. Ou seja, em vez de já pular para se defender quando alguém aponta algo, a gente respira e escuta, de verdade. A gente troca a necessidade de estar certo pela disposição de estar presente para o outro. E olha, não vamos nos iludir, isso não é nem um pouco fácil. Exige maturidade, exige uma força danada para a gente conseguir largar o escudo da defesa e simplesmente ouvir.
É preciso ter coragem para bancar o desconforto daquele momento, sem fugir para o contra-ataque ou para a negação. E com isso, a gente chega na nossa última parte, o gesto do crescimento. Para fechar, vamos entender por que essa prática é tão transformadora. Não é só uma técnica de comunicação, é um gesto essencial para o nosso próprio aprendizado. Talvez o maior desafio, tanto emocional quanto ético, seja exatamente esse: continuar conectado com a situação, implicado, sem se destruir no processo, sem se condenar. É estar ali, disponível para o outro, mas sem se anular. Um equilíbrio super delicado, mas fundamental. E essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. Crescer não passa por punir o passado, mas por aprender com ele. O objetivo final não é a punição, nunca foi, é o aprendizado. A responsabilidade sem culpa é essa chave que nos permite tirar lições das nossas experiências para construir um futuro diferente. E a gente termina com a pergunta que realmente importa, a verdadeira pergunta da responsabilidade. Em qualquer situação, em qualquer conflito, em qualquer relação que esteja abalada, talvez a coisa mais poderosa e transformadora que a gente possa se perguntar seja simplesmente isso: o que pode ser cuidado agora?